Sobre toda reunião eu coloco sobre o e-mail de contato para quem queira adquirir. Então, eu deixo aqui o meu contato, seja@br, ou o e-mail que foi criado para Embraf, só que embraf.p@gmail.com, e pelo WhatsApp 998756463. Qualquer coisa, por favor, entrar em contato. Agora, na sequência, eu vou fazer um resuminho do que a gente tem até agora do YouTube. É um número aqui que eu gosto de ficar acompanhando, né? Em junho, quando nós começamos no dia 9 de junho, em 21 dias, teve 360 visualizações no total. No mês de julho, teve 960 visualizações, em agosto, 1.063 visualizações. E setembro até agora, deve ter um pouco mais, esse aqui foi do dia 15, né? Então tem 2.600 visualizações acumuladas. Eu sei que o número é pequeno, mas se a gente considerar, para a gente comunicar isso para 20 pessoas, para 30 pessoas, em todo um esforço, quando a gente coloca em redes sociais, ele alcança não 2.600 pessoas, né? Porque são 2 visualizações. Se uma pessoa assistir 3 vezes, 10 vezes, né? O número de pessoas tem que ser dividido pelo número de vezes que está assistindo. Mas, em números absolutos, números de pessoas que visualizaram são 2.600. Então, o alcance disso é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Até onde pode ir. É que assistir o seu Inamori falando, sentado, é cansativo, né? Então, não sei se tem ideia de, talvez, inserir imagens em movimento, alguma coisa, uma ideia só. Aqui na sequência, os 10 mais visualizados, eu queria mostrar aqui 210 foi a primeira reunião valorizar a parceria, né? O 159 é a correto, o segundo lugar. O terceiro, depois com 88 visualizações, a alinhar vetores. Depois, 79 visualizações, valorizar a criatividade própria, que é o tema de hoje, né? Então, na medida em que vai fazendo divulgação do tema, o número de acessos é relativamente grande. E a gravação da 7ª reunião, ele está com 72. Então, são essas. Entrou mais gente ainda. Ah, Mitsuko entrou. A dona Teiko entrou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Aqui é só para informar só, Yasuko-san, eu tinha falado de utilizar os materiais do Inamori-san para Instagram. Então, isso daí foi conversado na última reunião, então fica liberado, né, para as empresas participantes que têm consciência do uso dele, está liberado para usar em suas redes sociais, indicar isso no seu site, entre os amigos e tudo. Quanto mais divulgar, eu acho que mais utilidade pública nós teremos. Está liberado, tá, dona Yasmin? Tá bom, obrigada. Eu estava até escrevendo e-mail aqui. Mas tá bom, então está autorizado, né? Sim, E se tiver qualquer problema, a gente vai conversando. Os vídeos editados estão os gravados, está em MP4, tá comigo, se precisar, apesar que dá para baixar do YouTube. Esse é um aviso. Estou aparecendo na tela? Estou aparecendo? Ou não a imagem. A senhora está com vídeo fechado. Onde que aperto? Onde que aperto? Na parte de baixo da tela, do lado esquerdo, tem o microfone e tem o vídeo, né? É só clicar no vídeo. Isso. Ok. Agora apareceu. Esta noite... Paulo-san, desculpa interromper, é que eu não tenho certeza, mas voz de Paulo-san hoje está chegando quebrado, voz quebrado. Talvez pode ser que está ligado com o celular também ao lado. Eu não tenho certeza, tá? Normalmente sua voz chega bonita, mas hoje chega quebrado. Dá para escutar, mas um pouco diferente do que anterior, sabe? Eu vou desligar o meu fone de ouvido. Esse aqui é o teste que eu estou fazendo. Sim. O microfone fica aberto, né? Agora muito bom. Agora bom. Tá bom. Obrigado por ter avisado. Eu estava falando da reunião de hoje à noite. Esse é grupo japonês. Então, para esse grupo aqui,
não é do interesse, é só para comunicar. Às 21 horas, sob a liderança do seu Itagaki, tem, como é que chama? Uma aula de 1 hora para os iniciantes, iniciantes da filosofia Inamori. Isso daí já acho que é a quinta, e em outubro, mês que vem, vai ter aquele encontro internacional, lá no Japão também, isso tudo é japonês, mas vai ter a participação do Michio, lá de Minami, da indústria Minami. Ele tá ensaiando, está preparando lá para a apresentação, vai ser virtual, né? Mas a reunião dos japoneses, eu já tive o prazer de assistir a fala dele, achei muito bom, e eu já convoquei ele para falar em português no nosso grupo. Então, deixa passar o evento, né? Aí, vamos pedir para ele fazer a apresentação dele, e aí a ideia é deixar gravado para colocar deixar perpetuado no YouTube. Achei muito, muito interessante o depoimento dele. É rápido, tá cronometrado, acho que 35 minutos, 40 minutos, coisa assim. Não é aquela coisa demorada, tudo. Mas isso daí, que vem vai ter o evento, então vamos ver, se der tudo certo, o agendamento pode ficar para novembro, para dezembro, não tem pressa, mas achei importante o depoimento de uma empresa participante, né? O impacto que a filosofia tem, por deixar isso para a posteridade. Bom, assim sendo, vamos entrar para o tema de hoje, que é valorizar a criatividade própria. Vou compartilhar a tela outra vez. O próximo é Valorizando a Criatividade. Vou ler o texto. Desde a sua fundação, a Kyocera sempre atuou com sua própria tecnologia, valorizando a criatividade e jamais copiando dos outros. Aceitávamos, com muita disposição, as encomendas que outras empresas não conseguiam fabricar. Empenhávamos todos o nosso maior esforço para conseguir atender a tais encomendas. Desta maneira, acumulamos e consolidamos a nossa própria tecnologia. O prêmio Okoshi Kinen Seizan Tokubetsushu, prêmio especial Okoshi para a produção, e o prêmio Secretário de Ciências e Tecnologias, com as quais a Kyocera foi agraciada pelo desenvolvimento de Multiplayer Ceramic Package, são provas de valorização à criatividade, as quais proporcionaram à Kyocera oportunidades para dar saltos maiores enquanto empresa de tecnologia avançada. O esforço de criação acumulado dia após dia, aliado ao espírito de missão e à garra de querer vencer de todas as formas, é fator que culmina em maravilhosas criações. Nós fizemos coisas desse tipo. Desde a época da sua fundação, a Kyocera prezou muito a criatividade e venceu as concorrentes com sua própria tecnologia, sem nunca copiar. Aceitávamos com muito entusiasmo os pedidos que outras empresas recusavam, dizendo assim: parece que se tratava de uma empresa detentora de maravilhosa tecnologia. Mas, na verdade, não era. Mesmo que eu fosse vender o que estava fazendo, ninguém a comprava. A primeira peça que fabricamos foi para a indústria eletrônica Matsuhita, o isolante para tubo de TV. Logo, fomos em busca de novos clientes como a Toshiba, a Hitachi, a NEC e indústrias eletrônicas que representavam a possibilidade de utilizar a cerâmica como novo material isolante. Entretanto, o produto de que dispunhamos era o isolante cerâmico para tubo de TV, além de alguns materiais afins fornecido à Matsuhita e que, portanto, não poderia ser vendido a outra empresa. Eu fui a uma outra empresa e dizia: eu tenho esse tipo de tecnologia cerâmica, tem algo que posso ajudá-lo? Antes de tudo, fui ao laboratório da Toshiba, depois no laboratório da Hitachi. Tentava desse jeito. Se oferecesse, estamos fabricando esse tipo de produto ao Matsuhita. Será que a sua empresa não utilizaria? E resposta: não, pois nossa empresa não usa esse produto. Porém, não tínhamos outros produtos. Mudamos então a nossa estratégia com o seguinte discurso: dispomos de tais tecnologias na área de cerâmica e gostaríamos de ser úteis à sua empresa. Normalmente a resposta era: nós já possuímos um fornecedor. Eram empresas com mais tempo no mercado. Não me consulte para trabalho normal. Por outro lado,
Clientes perguntavam se peças que até as grandes indústrias cerâmicas não conseguiam produzir poderiam ser fabricadas com a nossa tecnologia. Era algo que não poderia ser feito mesmo por fabricantes de cerâmica muito maiores do que a nossa empresa. Normalmente, empresas que já têm o seu fornecedor resistem a encomendar algo a um novo fornecedor logo no primeiro contato comercial. Porque isso não precisa no momento, ninguém vai fazer isso. E quando elas precisam de algumas peças fora do padrão, essas são muito difíceis de serem produzidas. E mostrava essas coisas difíceis e dizia, faça isso. Mas quando respondíamos que a nossa empresa nunca havia produzido tais peças, certamente o contato acabava naquele instante. Portanto, não havia outra saída a não ser responder. Parece ser muito difícil, mas faremos o possível, mesmo sem experiência, além da produção de isolantes. Era a única alternativa para que o cliente manifestasse interesse na nossa empresa. Por isso, eu gesticulava como se pensasse na viabilidade. Dizia, faremos o possível, pois se afirmasse que realizava, estava mentindo. Quem atende também é um engenheiro de pesquisa para uma empresa de nível superior. Então, se você mostra jeito de não ter convicção, será retirado por, não, essa vez não, deixa para a próxima vez. No entanto, fui de novo e eu dizia, acho que vai conseguir fazer. Favor me deixar tentar. Assim que recebia o pedido, forçadamente mentindo, na verdade, essa mentira era em outra palavra, valorizando a criatividade, e era fraude. Em outras palavras, se eu disser, eu não posso fazer isso, fará com que ele interrompa o contato. Receberemos pedido dizendo que farei de alguma forma. Logo, se não cumpríssemos conforme o prometido, passaríamos por mentirosos e nunca mais entraríamos nessa empresa. Seria o mesmo que um mentiroso que acaba por restringir o seu mundo devido às suas mentiras. No nosso caso, seria uma porta se fechar se não honrássemos o compromisso. A primeira coisa que eu dizia é fatalidades, mentiras, porque não está feito. É uma verdadeira mentira. Difícil mesmo era a etapa seguinte a receber dos pedidos. Era a vez de transformar a mentira, o vazio, em verdade, concreto. Há pouco mencionei a administração participativa. Assim, quando voltava, a empresa reunia todos os funcionários e comunicava. Eu sei que a nossa empresa não possui tecnologia e equipamentos suficientes, mas reunia todos e dizia, o laboratório da empresa Toshiba pretende fabricar um novo produto. Trata-se de algo bastante promissor, com grande chance de, no futuro, ser produzido em grande escala. O cliente prometeu fazer encomendas em grande quantidade. Eles depositam uma grande expectativa em nós. Mas, como todos sabem, a nossa empresa não possui tecnologia e equipamentos suficientes. Entretanto, gostaria muito de conquistar esse serviço. Como os funcionários sabiam da realidade da nossa empresa, ficaram pasmos ao ouvir a minha explicação. Alguém então indagava, como podemos fabricar se não temos nem tecnologia e nem equipamentos? E logo se iniciava uma troca de ideias com os funcionários. Não podemos dizer simplesmente que não é possível porque não temos equipamentos. Não dispomos de recursos para adquirir um novo equipamento, mas devemos nos empenhar para fabricar a peça comprando equipamentos usados e conquistar esse pedido, dizia eu para os funcionários. Outro replicava, mesmo que encontremos equipamentos usados, não sabemos se conseguiremos o protótipo até o prazo determinado. Para isso é necessário investimento prévio em equipamento e instalações. Não é fácil elaborar a peça piloto. Ao que retruquei. Como pode dizer isso? Esse é o verdadeiro sistema Doronawa. Sistema Doronawa significa confeccionar a corda depois de prender o ladrão. Argumentei então que confeccionar a corda antes mesmo de prender o ladrão seria oneroso, pois correríamos o risco de estocá-la, portanto, considerando a melhor eficiência econômica. Tentei convencê-los com esses argumentos baratos e ainda por cima declarei que, doravante, a minha empresa adotaria esse sistema, dizendo, qualquer um consegue investir em equipamentos e instalações antes de receber um pedido, ou seja, antes de vender o produto. Mas tais desperdícios muitas vezes arruinam uma empresa. Só adquirirá equipamentos após conquistar um pedido, seguindo o sistema Doronawa. Essa forma de pensar, posteriormente, tornou-se a origem da administração pelo sistema Ameba, de não ter estoque desnecessário. Dizer, preza-se muito a criatividade, soa como algo de nível elevado, nobre, mas no meu caso, foi a ideia que tive quando ainda era um líder sem força, um administrador ineficaz. Na época, o número de funcionários havia crescido para aproximadamente 100, e para que esses pudessem sustentar suas famílias, era preciso trazer pedidos a todo custo, mesmo sem tecnologia e equipamentos suficientes. Entretanto,
Do fato de ter conseguido pedidos dessa maneira, criou-se uma situação que nos forçava a aguçar ao máximo a nossa criatividade. Se investigar cuidadosamente, sempre há um caminho que nos leva a uma solução. Assim, eu me colocava em situação extrema, para a partir daí criar uma nova tecnologia. Isso porque o empenho difere totalmente quando se monta um laboratório, convidam-se elementos excelentes, formados nas melhores universidades, com uma verba necessária para realizar a pesquisa sobre um determinado tema, daquele quando se está encurralado em situação de vida ou morte, ou quando a sobrevivência depende do desempenho. Uma instalação perfeita, um bom laboratório e pesquisadores formados em universidades de renome não garantem uma boa criatividade nem a intenção de uma tecnologia ímpar. Ao contrário, quando se coloca a si próprio e os funcionários em situações extremas, cuja sobrevivência depende do resultado daquela pesquisa ou daquele experimento, aguça-se ainda mais a criatividade de cada um. Esse se tornará a origem da criatividade. Falei há pouco que seria o mesmo que mentir dizer que se consegue fazer um produto que nunca fabricou. Mas temos que fazer isso, não será ensinado por ninguém. Entretanto, através da situação decorrente desse ato, consegue-se criar uma tecnologia própria, sem plagiar a tecnologia alheia. O acúmulo de pequenos esforços de criar e de inventar dá origem ao desenvolvimento de grandes tecnologias. É outro. A cada superação de tarefa atribuída, mesmo que conseguida em uma situação extrema, em consequência, passou a atender o serviço de Toshiba, depois o serviço da Hitachi. Antes, era apenas fabricada a peça para o tubo de TV da Matsuhita Electric. Assim, aumentava os produtos. Então, isso também se tornou capaz de fazer outro também. Assim, a originalidade continuará. Suponhamos, por exemplo, que a Sony decide desenvolver um gravador como um novo produto. O aparelho que gravar o som e depois reproduzir usando fita magnética e detecta um problema no cabeçote que, ao enrolar, causa muito desgaste nas fitas, resolve-se então utilizar uma polia de cerâmica nova. Teve consulta do Sr. Ibuka com a tecnologia que fez peça da Toshiba, talvez seja possível produzir. Em outras palavras, quando se tem sucesso no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, esta poderá ser aplicada no desenvolvimento sucessivo de outros produtos. Por exemplo, em certo momento descubro uma nova tecnologia para dobrar uma chapa de zinco. Com base nessa tecnologia, vai-se poder desenvolver outra para dobrar aço inox ou outros materiais metálicos e assim por diante. O aproveitamento da tecnologia amplia-se infinitamente. Ao criar uma tecnologia própria e ao mesmo tempo deter na empresa sua ampla aplicabilidade, foi desta maneira que a Kyocera acumulou tecnologias de ampla aplicabilidade. Ao mesmo tempo em que cria tecnologias criativas únicas que outras empresas não podem fazer, será como ter uma tecnologia muito ampla dentro da nossa empresa e será baseado em pensar sobre a aplicação para um outro fim sem limite. E foi isso que fez a Kyocera. No final do texto, acumular, dia após dia, o esforço de criar e inventar algo novo, essa criação e invenção no dia a dia poderão ser ínfimas. Isso quando acumuladas ao longo de 1 a 2 anos, ou melhor, de 10 ou 39 anos, servirão para grandiosas realizações. Parece ser algo difícil quando se fala em criatividade, porém trata-se nada mais do que o acúmulo de pequenos esforços no dia a dia para criar e inventar. Desses pequenos esforços é que nascerão os grandes desenvolvimentos, as grandes tecnologias. O vídeo está cortado, tá? Esse vídeo completo tem 21 minutos, fica muito longo. Eu cortei ele no 11 minutos. Quem assistiu o vídeo deve ter percebido que é da União Soviética e da KDDI, os pedaços final aí. Para quem quiser assistir o completo, é só acessar o YouTube, né? Hoje ficou mais prático. Eu observei aqui que ele fala, na primeira parte, jamais copiar dos outros, fala sem nunca copiar. Kyocera venceu os concorrentes. E na página 57 ele fala sem plagiar a tecnologia alheia. É como se copiar dos outros fosse errado, né? Eu acho que o sentido que ele está falando de jamais copiar dos outros é não cair na dependência, né? Mas antes,
eu queria também deixar explicado esse Doronawa, sistema Doronawa que ele fala. É um jargão japonês, se é que tem esse jargão aí. Imagino que seja, né, da época época antiga, anterior ao advento das algemas dos policiais, eu acho, né? E também tem que levar em consideração que ele está falando de pegar o bandido e tecer a corda para amarrar o meliante, num país que os policiais não andam armados. Lá no Japão, o policial não usa arma. É algo impensável no Brasil. Então, tem que levar em consideração essa diferença, né? Eu acho. O Doronawa, ele vem da palavra doro, que é dorobo, né? Dorobo é ladrão, e nawa é corda. Por isso que ele fala de pegar o ladrão e tecer a corda depois. O exemplo pode parecer aparentemente ridículo, mas ele associa este exemplo a não empatar no estoque de algo que ele não sabe quando é que vai precisar. Também ele fala que foi esse exemplo que deu origem ao sistema Ameba de administração de não ter estoque desnecessário. É o just in time, né? E, na medida do necessário, você puxa o que precisa. Não colocar o dinheiro antes do tempo. Essa questão aí do jamais copiar dos outros, né? Ele fala num trecho aqui de vender primeiro e depois desenvolver o produto e entregar, né? Para a indústria, isso é uma loucura o que ele prega. Apesar que tem muitas empresas que, no início, acabam incorrendo nesse risco, né? Até contando mentira para o cliente para trazer e depois entregar. Mas essa questão do desenvolvimento, eu queria comentar. Ele fala que se tivesse um laboratório, o empenho seria diferente. Por quê? Porque quando vai montar um laboratório de pesquisa e desenvolvimento numa indústria, o que ele vai fazer? Ele vai preocupar em instalações, o pesquisador vai pedir dinheiro, vai querer equipamento, né? Já que vai montar o laboratório, provavelmente vão chamar um cientista formado nas faculdades, os melhores formados nas melhores faculdades não vão aceitar qualquer coisa. E nessas condições, né, do ar-condicionado, ambiente perfeito, você falar assim, olha, vamos desenvolver o próximo produto que vai levar a empresa às alturas, né? Ele fala que essas coisas não acontecem. Pesquisa e desenvolvimento é aquele que o dono vai junto com o seu vendedor, ou o dono mesmo vai com a pasta embaixo do braço, ele ouve o cliente, ele percebe a necessidade e a oportunidade do cliente, ele volta e fala para a tua equipe, falando, olha, vamos fazer tal coisa para atender o cliente, o pedido está aqui e vamos embora. Esse é o desenvolvimento, né? Esse é o laboratório, que é ao vivo com o cliente. Acho que é isso que ele está falando. Porque eu já vi vários casos de empresas em que o setor de desenvolvimento, contratado para desenvolver um produto novo, né? Um engenheiro, um estilista, designer, seja lá o que for, ele simplesmente fica envergonhado de fazer algo na base do improviso. Ele sente na obrigação de fazer algo realmente bom. E, claro, tem que fazer coisa boa, não pode ser um negócio base do improviso, né? Mas tem muitas situações dentro da empresa, seja indústria, comércio, serviço, pode ser qualquer uma, tem coisa que um pedaço de arame amarrado quase que na base da gambiarra, ele soluciona muito bem na base do improviso. Não estou falando que improvisar tudo, né? Mas quando fala de não depender dos outros, Inamori-san está falando de não copiar dos outros.
não copiar aquilo que todo mundo faz e falar, olha, é isso que dá para fazer. Então, o pesquisa e desenvolvimento, se tiver pressão, né, de falar, olha, você tem que criar alguma coisa, é bem provável que um cientista renomado, com excelente instalação e com recurso à vontade, talvez ele venha com uma solução ridícula. E, do lado, um cara que não tem nem formação, mas ele sabe ouvir o cliente, ele improvisa uma solução e pode deixar o cliente feliz, né? Então, eu vi dessa forma esse texto de hoje. Eu vou passar a palavra para o seu Takano, para fazer o comentário dele, Takano, por favor. Bom dia para todos. Na verdade, o senhor Paulo já explicou quase todo a parte importante da palestra do seu Inamori. Então, seria um pouco repetitivo, mas eu queria enfatizar, né, aquilo que o seu Inamori costuma dizer. Precisamos ter sonho grande, né? E sonho grande com a realidade do dia a dia, há um gap, né? Uma diferença muito grande. Então, isso pode até desanimar a equipe toda. Fala, puxa, o Chateau, o presidente, fala coisa aí, uns sonhos grandes, ser o primeiro do mundo, etc. assim, mas no dia a dia nosso está uma realidade diferente. Como é que nós vamos alcançar isso, né? Pode desanimar. Mas, por outro lado, ele explica que coisas grandiosas, não acontece da noite para o dia, mas sim o acúmulo de coisas pequenas feito dia a dia. Então, ele vai e aceita pedidos quase impossíveis de se atender, porque mesmo outros fornecedores têm dificuldade, ele pega esse pedido e dá como desafio, né? Então, isso aí também não é de repente. Ele vai ter que trabalhar, ele pede um prazo e trabalha passo a passo, né, para atender esse pedido. Então, isso acho que é importante. Para ter essa criatividade própria, né, ele precisa botar um desafio à equipe, um desafio para que, passo a passo, consiga concretizar esse desafio, né? Então, isso aí que ele fala. Então, criatividade não é coisa grandiosa de repente, né? Mas sim acúmulo de pequenas coisas do dia a dia. Isso na melhoria do processo, na melhoria de tecnologia, tudo mais. Eu acho que esse é o ponto importante que o seu Inamori sempre defende, né? Que valorizar a própria tecnologia ou criatividade, né? Através de desafio que ele coloca para a equipe. Era isso aí, Paulo. Ok. Aí, Takano-san, obrigado. Em seguida, Itagaki-san, uma palavra sobre a tema de hoje? Porque é mestre no assunto. Assim, nesse capítulo eu achei muito bacana e eu gostei muito, sabe, porque quando a gente ouve falar de criatividade, todo mundo pensa uma coisa só de uma empresa grande que é alta tecnologia, uma coisa moderna. Mas o que eu gostei muito é que o fundador da Kyocera, o senhor Inamori, declarou claramente, sinceramente, como foi feito a fase inicial da empresa. Eu nunca pensava que
essa tecnologia que a Kyocera hoje possui, início, era apenas o fundador da empresa esforçou muito para criar nova tecnologia, só para não virar mentiroso. Ele declarou, sinceramente, que declarou essa fase que a gente nunca imagina, né? Que Kyocera, né, início da empresa, marca nova, ninguém atendia o comprador de Hitachi, Toshiba, porque desconhecido, nesse sentido, uma empresa japonesa muito fechada para a nova empresa. Mas o que tinha saída para a Kyocera? É falar que sim, aquela tecnologia que ainda não possui, não foi desenvolvida na empresa. Aí, Inamori-san, conversando com o comprador de uma empresa grande, falando que, não, eu posso fazer, eu posso produzir coisas que outras empresas não tinham condições de fabricar. Essa é a única saída para a pequena empresa Kyocera, aí voltando para casa, correndo e chamando todo mundo, olha, eu aceitei, tem que desenvolver, não tem saída. Aí começou 24 horas pensando assim, dormindo em fábrica, que todo mundo juntando e conseguiu, né? Então, essas pequenas forças que o Takano-san falou, não é nada de uma tecnologia grande, mas acúmulo dessas pequenas forças do dia a dia de cada funcionário do Kyocera criou uma empresa enorme de hoje do Kyocera, né? Isso, eu acho que essa parte é muito interessante. Ai. Essa questão de vida ou morte, né, faz lembrar a história do Davi e Golias, né? Quando o Davi foi enfrentar Golias porque ele representava o povo lá, Golias era o favorito lá já, não é? Ele já era profissional, ele era grandão, ele tinha arma, então ele já tinha certeza que ele iria ganhar. E o Davi era totalmente desacreditado, ele era pequenininho, era criança, então ninguém acreditava nele. Só que por ele ser pequenininho, né? Pequenininho, mas ele se encontrou diante da situação de ou tudo ou nada, ou é vida ou é morte. Porque ou eu venço isso ou eu vou morrer, né? Só que o que ele fez? Ele dispensou aquelas armaduras pesadas e tudo, que ele não tinha porte para isso. Ah, não sei, vou fazer do meu jeito. Ele catou uma pedra com estilingue e acertou o homem lá em cima, né? É uma situação, só que quando a gente vê assim, o cara acertou, mas eu imagino como ele deveria estar desesperado internamente e, ao mesmo tempo, muito confiante daquela pequena habilidade dele. Não teve nem nada sofisticado, né? Mas o cara consegue derrubar um Golias, né? O grande. Então, essas pesquisas que levam a essa empresa grandiosa pode ser acúmulo de várias pedrinhas pequenas que foi atirado no momento de desespero, já né, de morrer ou sobreviver. Então, essa sensação de vida ou morte, né, quando a gente se encontra diante dessa situação, existe uma força dentro da gente, de cada um, aflora, né? E quando fala desse sentimento, é até aquela de respiração, né? Ficar com a respiração, quando aquela respiração fica mais forte, parece que o subconsciente é acionado nesse sistema. E aí você acessa o lado, a sabedoria do alto, né? Alguma coisa assim. Por isso que acontece o impossível, o impensável. Mas vamos lá. Alguém levanta a mão? Vou apontar aqui. Eu queria... Não é que... Dona Teiko. Sim. Não é que falam que os alemães inventam e os japoneses são bons de copiar e aperfeiçoar? Não é que fala assim também? Isso. Quem inventa são alemães, mas japoneses copiam e aperfeiçoam a invenção. Já ouvi falar. É verdade.
Espere um pouquinho o princípio, né? Jamais copiar, né? É copiar. É copiar, só copiar. Acho que é isso, né? Se o alemão, se o americano, outro povo inventa alguma coisa, copiar aquilo que o cara já fez e ficar igual, você já está atrás, né? Dizem que aperfeiçoa, né? Melhora. Agora, eu imagino, o não copiar, acho que não significa não aproveitar o que o outro já inventou, né? Já descobriu. Se nunca copiar, me parece ser muito forte. Mas a gente fazer algo melhor a partir do que já tem, eu acho que esse é o passo, né? Vamos lá. A Mauri quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Pessoal de Curitiba? Vamos lá. Igual a dona Tepe falou, essa parte de alemão inventar, americano inventar e japonês copiar, entra bastante no texto aqui, né? E dentro do contexto da MNS, por exemplo, colocar um nosso case de inovação desses últimos tempos, por exemplo, seria uma coisa normal do dia a dia, que seria embalar batata, e a gente está tentando, o senhor Hélio, coordenando aqui, fazer com que a gente gere uma solução melhor, com melhor custo, reduzir pegada de carbono, por exemplo, dentro de um caminhão com 15 toneladas ou 27 toneladas, caber mais, chegar com maior qualidade ao cliente lá em Belém do Pará, em Boa Vista, em Amapá, por exemplo, né? Por exemplo, a gente está saindo, por exemplo, de um saco de nylon para saco de papel. Então, essa abordagem de inovação, igual o senhor Itagaki-san falou, o senhor Takano, você também, Paulo, são coisas, eu acho que são coisas normais do dia a dia que o cliente está sentindo que tem alguma coisa a melhorar, 1% a melhorar, 2% a melhorar, e a gente gasta um tempo aqui da empresa, seja o diretor, seja o comercial, seja a parte de logística, a parte de compras, né? Para fazer essa evolução. E a gente está dentro do texto também, por exemplo, essa nova forma de embalar a batata para longas viagens deu tão certo que hoje a gente já está fazendo o trabalho de usar em outros produtos. Por exemplo, já está usando em cebola e também está começando a usar em inhame, né? Então, é uma necessidade que o cliente estava sentindo lá, estava sofrendo, né? Foi conversado com o cliente, ouviu o cliente, né? Voltou para a empresa, analisou, colocou a massa cinzenta de várias pessoas para tentar resolver o problema do cliente, né? Deu certo, testou, deu certo, refez, ajustou, aumentou o tamanho, cubagem e tal, reduziu o custo de transporte, está aumentando a eficiência, está aumentando a velocidade de venda do cliente, né? Um produto que chega nesse padrão, ele, ao invés de ele vender em 2 feiras, ele vende na primeira feira, nas 2 a 3 primeiras horas da feira ele já vendeu o estoque dele, por exemplo, né? E a partir dessa boa solução, a gente está expandindo para outros produtos, né? Ele saiu de um produto, já está no terceiro produto com a mesma tecnologia. Acho que é isso daí que o seu Inamori falou, né? Na hora que você aprende a dobrar uma chapa de tal metal, essa mesma tecnologia pode ser usada para vários outros metais ou equipamentos ou segmentos, por exemplo, né? E eu reduzo o custo no longo prazo, por exemplo, da implantação dessa tecnologia. Acho que no exemplo nosso, acho que seria esse, o último, né? Por exemplo. Tem uma empresa, assim, aqui de Diadema, que ele diz assim, que ele está fabricando, fornecer embalagem de biodegradável para sorvete, né? Ele fala assim, sorvete que derrete em meia hora, não faz sentido acomodar a embalagem que demora 400 anos para decompor. E aí, não sei se é de papel, a matéria-prima feita, acho que de derivado de mandioca, de qualquer coisa assim, não sei, entrando nessa de defender a sobrevivência do planeta, né?
Nesse segmento, uma nova tecnologia que está vindo é raiz de cogumelos para embalagem desse tipo também. Que isso? Tá vindo forte também. Mas daí a empresa de isopor também já saiu na frente. Ele está reciclando o isopor também agora. Reciclando. Hoje, uma empresa de embalagem de isopor, ele recicla, termotécnica, né? Ele recicla isopor. Ganhando prêmio mundialmente, né, com essa tecnologia. Nossa. Essa Legal. experiência de embalagem, né? A gente, nessa pandemia, acabou comprando comida aí, né? Delivery. E vários restaurantes que fazem essa entrega estão mudando a embalagem. Em vez de embalagem de plástico ou de isopor, estão usando de papelão. Sim, é verdade. Isso, a maioria já está adotando esse sistema. Realmente, isso também é uma criatividade, né? É sustentável, digamos assim. E falando um pouco mais de criatividade, eu queria compartilhar com todos, no grupo em que a gente participava, esse grupo hoje está bem pequeno, mas nós tínhamos um técnico, engenheiro de processo, né, que trabalhou muito para a produção na fábrica de batata chips e batata French fry, né? Para McDonald's, etc. E para essas indústrias de batata, precisa variedade de batata que tenha maior porcentagem de sólidos, né? O ideal é que tenha pelo menos 20% de sólido para ficar tanto French fry como batata chips bem enxuto, sem essa gordura, né? Retenção de gordura. Então, o padrão é certas variedades já desenvolvidas nos Estados Unidos, etc. Mas fica caro, porque essas batatas nem sempre são produtivas. Nós temos batata chamada no mercado batata comum, o pessoal do MNS, o próprio Guto conhece bem esse assunto. São batatas que não servem para fritura, são muito bons para cozinhar, para assar talvez, mas não servem para ficar muito encharcado. Aí esse engenheiro desenvolveu o processo de fabricação e que pode usar essas batatas chamadas comum, com menos conteúdo sólido, né? Abaixo de 18, assim mesmo consegue produzir o produto final, não digo de excelente qualidade, mas muito parecido com o produto fabricado com a batata. Então, isso é criatividade, mas isso também foi engenheiro de experiência aí de 20 anos, etc. Ele tem experiências ou inovações do dia a dia acumulado, né? E conseguiu esse processo. E várias indústrias estão utilizando esse processo já. É um exemplo de criatividade, né? Daquela que o Paulo entrevistar. O vendedor aqui, a Cecília, agora nós estamos em 3 aqui, tá? Tem a nossa segurança do trabalho, a Maria está participando aqui também, na Ceci. E o vendedor aqui, o Jorge, está doidinho para fazer o relato dele. Alô? Não, o nosso vendedor, o Jorge, vai conversar um pouquinho. Vai fazer o relato dele. Fica rapidinho. Alô? Oi. Pode falar, Jorge San. Paulo Seixas, bom dia. Eu gostaria de relatar uma história aqui da Ceci, né? Sobre criatividade, falando nesse tema.
É um componente que nós fornecemos hoje já faz 10 anos para a Moto Honda lá de Manaus, né? A Tecim, no passado, fornecia peças no começo para Honda Civic, era 4 rodas. Quando, em 2000, o pessoal mudou a concepção do carro, alterou todos os componentes do carro, nós perdemos todos esses componentes que a gente fabricava, né? Por quê? A Honda começou a importar todos os componentes do Japão. Depois disso, nós apresentamos um catálogo nosso para o diretor-presidente da GKT do Brasil, que é o nosso cliente que fornece para a Honda, né? E como a gente tinha perdido todo o projeto de 4 rodas, ficamos bastante chateados, mas aí no final da reunião, ele perguntou se a gente fazia alguma coisa de chapa furada. Falamos, podemos fazer sim. Então ele falou, vamos fazer uma reunião agora sobre 2 rodas. Aí o pessoal fez essa reunião, ele forneceu desenho de um componente que chama porta-chama. Ele é um componente que vai na boca do tanque de combustível da moto. E é um item de segurança, mas muito difícil, muito complicado de se produzir. Quem fornecia era o Japão, né? E foi um desafio muito grande para a Tecim. A Tecim, como já tinha perdido o projeto de 4 rodas, nós falamos, vamos fazer esse projeto. Demoramos 4 meses para construir ferramenta e estampar a peça, né? E no começo nós tivemos vários problemas, né? Mas com muito esforço de toda a equipe da Tecim, né? Engenharia, projeto, qualidade, vendas, todos os setores de apoio, nós conseguimos produzir esse componente aí, né? Um componente muito técnico, onde no Brasil todos os concorrentes nossos declinaram esse projeto, ninguém quis fazer. A Tecim abraçou a causa. Faz 10 anos que nós estamos produzindo, já produzimos mais de 6 milhões de peças para a Moto Honda, né? 2 anos atrás, recebemos um certificado de agradecimento da Moto Honda, da GKT do Brasil, né? Pela competitividade e inovação tecnológica que a Tecim desenvolveu, né? Então, a gente tem bastante orgulho, satisfação de contar essa história, né? Desse componente que, graças a Deus, até hoje ainda nós somos o único fornecedor aqui no Brasil. O único, eu acho que um dos poucos aí do mundo também, que eu acho que era a Tailândia, não sei se o próprio Japão desenvolveu o projeto. Aí só algumas curiosidades aí. Claro, inicialmente realmente foi uma coisa muito diferente que nós resolvemos fazer. Vieram, inclusive, técnicos do Japão, né, que a GKTB nos cedeu, e ele ficou aqui um tempinho para a gente poder desenvolver essa ferramenta. Mas eu acho que o mais curioso dessa história toda é que muitas vezes essa questão da criatividade surge na hora do desespero, né? Quando todos os pedidos estavam sendo cancelados, né, dessa empresa, é que a gente foi para lá e foi perguntar, e aí, por que os senhores estão cancelando? Será que a gente não pode manter essa parceria? Enfim, essa questão de desespero. E nós estávamos com um catálogo que tem vários furinhos, sabe? Né? A capa assim, estava cheia de furinhos. Aí que o diretor do GKTB olhou e falou, não sei se vocês podem desenvolver alguma coisa com furo. Aí que a conversa começou. Né? Então, é bem curioso isso, mas eu acho que o desespero, né, ou a crise ainda nos motiva mais a sermos criativos, né? Acho que isso foi comentado algumas vezes aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelo depoimento. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Estamos em cima da hora, mas o Daniel está com a mão erguida aí. Bom dia, Daniel. Você está no ar? Daniel? Não sei. Ele não está. Bom dia. Eu estou aqui, sim. É que eu estava com o áudio desligado, a câmera também. Eu achei muito bacana o tópico que foi trabalhado hoje, né? Assim, e aí me vieram algumas coisas assim à cabeça, né? Que uma vez eu ouvi que o primeiro passo para a inovação, né? E
A inovação é um produto da criatividade, né? É saber copiar, né? E quando a gente vai copiar, né, a gente tem que olhar nos detalhes, né? Com paciência. E para reproduzir, dá trabalho. Você tem que fazer uma, duas, três, né? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase do Edison, né? Que ele, ele até chegar ao filamento perfeito, né? Ele descobriu 1044 formas de como não fazer um filamento, né? Que funcionasse. E assim, na condição de quem trabalhou 10 anos com pesquisador, né, tentando proteger resultado de pesquisa por patente, esse tipo de coisa, o que eu percebo que no Brasil acontece é que a gente tem um modelo que que os pesquisadores, eles têm medo, às vezes, de observar, de copiar, ou às vezes eles copiam dos professores deles. E aí entra um ciclo que no exército, né, existe um termo que se chama encarneirar, né? O encarneirar é quando um vai atrás do outro. Assim, a pessoa ela não tem coragem para seguir um caminho próprio, né? De olhar de tentar uma coisa diferente do que o professor fez. O professor ele teve sucesso naquele momento, né? Ele pôde continuar, de repente aquela linha de raciocínio ela pode funcionar por um período de tempo, mas vai ter um momento que, de repente, vai aparecer alguma coisa disruptiva que aquilo que o professor praticava não vai fazer mais sentido, né? E às vezes, o aluno ele não tem coragem ele não consegue perceber que ele tem que mudar o caminho, tem que mudar a estratégia e que ele tem que arriscar a decisão de tomar um caminho próprio, né? Vergonha. É medo, às vezes, é medo. E aí, o que eu percebo que no Brasil acontece, principalmente no estado de São Paulo, é que a gente também tem uma pesquisa muito... onde o pesquisador ele é muito dependente do dinheiro público, e aí ele não faz aquilo que o Inamori-san coloca, de você ir com o pesquisador e o cara de vendas irem no cliente para descobrir o que o cliente precisa. Isso é pesquisa e isso é desenvolvimento, né? Aí você olha, você conversa com o pesquisador, né? Várias vezes eu tive situações assim de você ir conversar com um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, e aí você pede para a pessoa contar o invento dela, né? O resultado da pesquisa dela, né? Fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, Canadá, na Inglaterra, se chama disclosure, né? O cara revela o invento, né? Para você. E aí, no processo de disclosure, né? Que é sigiloso, né? Você ouve, você anota, você pensa, você viaja, pô, onde que isso, né, pode ser aplicado? Era a minha fase favorita do meu trabalho, né? E aí, às vezes, você fala assim, olha, daqui a uma semana a gente vai conversar, né? E aí eu fazia minha pesquisa em cima do invento dele. E, às vezes, só olhando uma base de patentes, né? Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de acessar um banco de patentes pela internet, né? SpaceNet, que é o banco da Europa, o da USPTO nos Estados Unidos, você descobre que o negócio foi inventado há 20 anos, 15 anos antes, né? E então, assim, duas coisas, né? A gente tem que ter a humildade, né, antes de querer, né, achar que a gente é muito criativo, que está inventando uma coisa nova, a gente precisa saber se já existe, né? E a gente precisa ter a paciência de saber observar, copiar e reproduzir, né?
Eu acho que isso é uma das coisas que mais está faltando ao Brasil, assim. É uma das lições que mais está faltando, assim, pelo menos eu acho que na área industrial, né? É uma opinião particular, assim, eu não sei se vai fazer sentido para todo mundo. Não, muito Interessante. bom, Paulo, o tempo já acho que esgotou, mas eu queria só comentar em cima daquilo que o Daniel falou também. Lendo alguns artigos do seu Matsushita, né? Coisa de século passado, Matsushita-san, ele fala muito do recuperação econômica do Japão pós-guerra, país devastado e como é que conseguiu, né, tornar quase que uma potência, quase não, uma potência mundial, né? Ele fala que nos tempos feudais, a classe, né, tinha hierarquia de classe. O primeiro lugar era funcionário público, samurais e etc. O comerciante industrial era um dos últimos. E isso era, mesmo no século XX, ainda permanecia essa hierarquia da classe social, onde os industriais, negociantes, era mal visto. Aquilo que ganhava dinheiro com transações comerciais ou industriais era desprezado, né? Mas com a devastação do Japão, a recuperação, o povo deu uma guinada de 100%, mudou. Falou, não, nós todos precisamos trabalhar para a recuperação do Japão. Daí começou a reconhecer o trabalho industrial, comercial, elevando o ranking na classe social. Então, ele fala também o seguinte, esse de copiar, né, é uma palavra um pouco pejorativa, né? Mas, na verdade, o Japão teve oportunidade de queimar etapa. Tinha que contar com a tecnologia, know-how do estrangeiro, principalmente americano e da Europa, né? Então, teve essa fase em que teve que importar essa tecnologia. Então, esse de falar, está copiando, é coisa pejorativa que se pregou no mercado, né? Inclusive, o seu Matsushita, ele cita o caso em que teve que competir com produto alemão lá na Alemanha, né? Ele foi vender o produto lá, o alemão queria a preço vil, um preço barato porque, afinal, não tem a experiência, a qualidade do alemão. Aí o grupo, o técnico, não sei, o diretor da Matsushita teimou, falou, não, senhor, nós temos qualidade tão bom quanto alemão, né? Desenvolvemos. E teve que bater firme, mostrando essa qualidade toda. Então, o Japão está certo que queimou etapa com tecnologia, mas também, em função disso, desenvolveu novas tecnologias também, né? Isso, acho que é criatividade aproveitando também tecnologia dos outros. E esse Matsushita, ele defende que a tecnologia tem que ser compartilhada. Por que gastar a energia para fazer a mesma coisa que os outros já fizeram? Então, vamos compartilhar isso aí.
e a um preço razoável que ele fala, né? Tem patente, quer explorar isso aí? Não, vamos compartilhar esse conhecimento. Bom, queria só acrescentar isso aí. Coisa do tema de hoje, né? Tá, obrigado. Já dado o adiantado a hora, são 10 horas e... Agora, acho que hoje já deu para explorar bem esse tema, né? Para deixar o aviso da próxima reunião, nossa próxima reunião é 16 de outubro, e o tema é administrar com transparência na sequência do livro. Hoje foi valorizar a criatividade própria, vamos entrar para administrar com transparência. Lembrando que essa sequência, não é que é perfeito, mas ele segue do 1º ao 78, né? Então, quem sentia, assim, falta de alguma coisa que o próprio Inamori fala, sentia, assim, contraditório, alguma coisa que, no momento, fala uma coisa, depois desfala, quando sentir isso, volta uma e repassa, e volta uma e passa uma seguinte, sempre lendo 3, né? O antes, o agora e o depois, porque existe uma sequência muito forte no material publicado. Então, acho que ficamos assim por hoje, pessoal. Obrigado pela participação, Eduardo Shiromo, lá de Curitiba. Oi, Eduardo. Tudo Kazuya muito bom, Nakaba, Eduardo. lá de Minas. Guto, o pessoal... Dona Teiko, de tão longe. Teiko-san. Muito bem, obrigado, pessoal, então. Até a próxima. 16. Até mais, obrigado. Vai. Bom fim de semana. Também.